no módulo 7, a gente está vendo a associação de resistores e vai ver também um perímetro e voltímetro. Aqui nessa associação que nós temos o resistor R1, ele está ligado, né, ao lado do resistor R2, que está ligado ao lado do resistor R3. Sempre que eu coloco um resistor com um terminal conectado no terminal seguinte do outro resistor, nessa sequência, eu falo que isso é uma associação em série, né? E o que a gente não pode esquecer, e é extremamente importante, quando a gente tem uma associação em série de resistores, né? Então, a primeira coisa, tem um único caminho para essa corrente percorrer. Então, se a corrente entra, ela tem um único caminho para andar, ela não tem como se dividir ao longo desse caminho. Então, isso significa que a corrente é constante em todo o trecho em que os resistores estão em série. Opa, a Beatriz está chegando também, né? E isso ajuda muito a gente. Então, se ele está falando que está saindo uma corrente de 0,40 amperes, é porque em cada um desses resistores a corrente era uma corrente de 0,40 amperes. E é interessante que ele fala a diferença de potencial, a queda de tensão que esse resistor produziu. Então, esse resistor produziu uma queda de tensão de 7 volts, o R2 de 5 volts e o R3 de 8 volts. Bom, o que ele quer? Ele quer que a gente encontre o valor de cada resistor dessa associação. Então, eu quero encontrar o valor do R1, do R2 e do R3, e depois da resistência equivalente. Então, isso é uma tarefa fácil, né? Porque eu sei que se eu estou em série, eu sei que o I, a intensidade de corrente, ela é constante, ela é igual para todos os resistores, então eu posso usar a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Eu posso usar ela para cada um dos resistores, né? Onde o que é resistência, né? Se a intensidade de corrente passa dividindo, a resistência é DDP nos terminais de cada resistor sobre a corrente que percorre cada resistor. Exemplo, se eu quero encontrar o R1, é a DDP nos terminais do primeiro resistor sobre a corrente que percorre esse resistor. E quem é essa corrente? É a corrente de 0,40 amperes, porque em série a corrente não muda, ela é igual para R1, para R2 e para R3. Então, como eu tenho a tensão, que é a diferença de potencial, 7 volts para o primeiro, 5 volts para o segundo e 8 volts para o terceiro, a gente é capaz de encontrar tanto R1 quanto R2 quanto R3. Então, isso é uma coisa extremamente simples, né? O meu R1 vai ser a diferença de potencial sobre I, né? No caso, a diferença de potencial é 7 volts, no caso do primeiro, então é 7 dividido pela corrente, que é 0,40. Eu vou fazer a continha daqui a pouquinho, vou deixar tudo montadinho, né? A resistência do segundo é a DDP nos terminais do segundo sobre a corrente que o percorre. Isso aqui é 5,0 volts sobre 0,40 amperes. E a resistência do terceiro resistor é a DDP do terceiro sobre a corrente que o percorre. Isso aqui vai ser igual a 8 volts, 8,0 volts sobre 0,40 amperes, né? Se fosse 8 dividido por 4, isso aqui daria 2. Então, 8 dividido por 0,4, isso aqui é 4 décimos, né? Isso aqui vai ser igual a 20 ohms, né? E a gente precisa fazer essa conta, 7 dividido por 0,40 e 5 dividido por 0,40. Será que alguém de vocês poderia fazer essa divisão para a gente, por favor? Porque daí já ajuda um pouquinho, né? Tá? Então, 17,5, perfeito. E 5 dividido por 0,40, 12,5, perfeito. E eu fiz a continha certa, 8 dividido por 0,40 deu 20, tá correto? Perfeito. Então, muito simples, nós achamos R1, R2 e R3. Para terminar o exemplo, né, ele pediu para achar o valor de cada resistor e agora ele quer resistência equivalente, né? O que a gente sabe? Quando a gente está numa ligação em série, a resistência total, que é a resistência equivalente, é uma soma das resistências dos resistores. Então, é só somar o valor de R1 mais R2 mais R3. Isso vai ficar, então,
17,5 do primeiro, mais 12,5 do segundo, mais 20 do terceiro. Tudo bem? 17 mais 12 dá 30. 30 mais 20, 50. Amanda, confere para mim, por favor. Isso. Então, a resistência equivalente é uma resistência de 50 ohms, tá bom? Esse é um exemplo muito simples, né? Vou parar a gravação.